Então vamos a um exemplo numérico de cálculo de torque a partir da definição de momento de dipolo magnético. Então, seja uma espira quadrada de lado 20 cm, percorrida por uma corrente de 10 amperes, posicionada no plano XY e imersa em uma densidade de fluxo magnético de 1,5 na direção AY Tesla, calcule o torque em Newton-metro que surgirá nessa espira. Então, vamos desenhar a nossa espira quadrada. Digamos que ela tenha esse formato aqui. E aqui então é o plano XY e o eixo Z normal a essa espira. Vamos atribuir aqui um sentido para a corrente. Não foi colocado nenhuma menção ao sentido da corrente, mas o sentido vai afetar o resultado do torque, porque o sentido da corrente nessa espira quadrada vai definir a direção do momento de dipolo magnético. Então vamos assumir que seja essa a direção da corrente de 10 amperes. Então temos lado 20 centímetros, então L igual a 20 centímetros, precisamos converter para metros, 0,2 metros de lado. Então, definido o tamanho dessa espira, aqui também vamos precisar da densidade de fluxo magnético, 1,5 AY Tesla. De que forma nós calculamos primeiro o momento de dipolo magnético? O momento de dipolo magnético é o quê? Corrente vezes a área e a direção do vetor unitário normal a essa superfície. A corrente é 10 amperes. A área é 0,2 vezes 0,2. E o vetor normal à superfície, que aponta na direção do campo magnético produzido pela espira, se nós olharmos nesse sentido, o campo magnético no interior da espira aponta na direção negativa do eixo Z. Então é menos AZ, chapéu. Então essa é a direção do vetor unitário normal à superfície. Lembrem que essa direção é a direção do campo magnético produzido pela espira. Então aqui nós temos o cálculo do momento de dipolo. Qual o valor do M? Então M é igual a 10 vezes 0,2 vezes 0,2. Então aqui fica 2, fica 0,4. 0,4 na direção menos AZ ampere vezes metro quadrado. Ou se quiserem colocar o sinal negativo aqui na frente também não tem problema. Menos 0,4 na direção AZ ampere metro quadrado. Então essa unidade ampere metro quadrado dá uma ideia da intensidade do eletroímã produzido pela espira. Se tivéssemos, digamos, 10 voltas, N igual a 10, precisaríamos multiplicar N aqui na expressão. Tá? Como aqui N é igual a 1, então a corrente que passa são 10 amperes, a corrente total. Se fosse, digamos, uma bobina com 10 espiras, teríamos uma corrente efetiva de 100 amperes. Tá? Então, nessa expressão do momento de dipolo magnético entra também o número de espiras. Uma vez definido o momento de dipolo, o cálculo do torque é simplesmente M vetorial B, onde B indica o campo magnético externo. Nesse caso, o campo magnético externo aponta na direção positiva de Y. Então, o campo é uniforme e tem essa direção no espaço. Já observa-se sem nenhum cálculo que M não está na mesma direção de B.
e eles não estando na mesma direção, vai ter um torque diferente de zero. Então, nessa posição espacial, quanto é m vetorial b? Aqui precisamos calcular o produto vetorial em coordenadas cartesianas, a x, a y e a z na primeira linha. O determinante dessa matriz define quem é o torque vetor. Componentes do momento de dipolo magnético. Tem só uma componente, menos 0,4 na direção AZ. Componentes da densidade de fluxo magnético. Nesse caso só tem a componente 1,5 AY. Então, aqui o cálculo não é difícil. Teremos vários termos 0, 0, 0, 0, menos 0, menos com menos aqui fica mais. Então, torque será o quê? M vetorial B, que é igual a mais 0,4 vezes 1,5 na direção AX. Então, isso que é importante, a direção do torque. E aqui mais um outro termo que é 0. Então, aqui, o cálculo do torque resultará nesse produto. 1,5 vezes 0,4 dá o quê? 0. 4 vezes 1, 4. 5, 6. Então, esse é o valor. Deslocando-se duas casas, temos 0,6 Newton-metro. Newton-metro na direção AX. Então, o que isso significa? Isso significa que torque, que é 0,6 Newton-metro na direção AX, primeiro, ele tem o equivalente a uma força de 0,6 Newton em um braço de alavanca de 1 metro. Esse é o significado. Além disso, a direção AX do torque indica o eixo de giro. Então, se a direção é AX, significa que a tendência ao movimento ocorre na direção do eixo X, ou seja, M tenderá a se alinhar com o B, fazendo então esse movimento de rotação, se essa espira estiver livre para se movimentar. Então, M vai tender a se alinhar com o B e esse aqui vai ser o torque máximo. Digamos que a espira seja livre para se movimentar, quando ela atingir a orientação aqui do eixo Z, ela então, alinhada com o campo magnético, não produzirá mais torque. Então, o torque é dependente da posição relativa dessa espira no campo magnético. Se tivermos uma bobina de 10 espiras, teremos um torque 10 vezes maior. Se forem 100 as espiras, 100 vezes maior. 1000 espiras, 1000 vezes maior e assim por diante. A única desvantagem do número de espiras, ou algumas desvantagens, são: primeiro, gasto com os fios; segundo, resistência intrínseca do condutor, que vai afetar na baixa eficiência ou redução da eficiência por causa das perdas na forma de calor; e também tem a questão do volume, do espaço que isso vai ocupar. Quanto mais voltas, quanto maior essa bobina, maior é o tamanho, maior o peso. Mas aqui fica então de uma forma simplificada, um exemplo numérico sobre o cálculo desse torque, como ele é feito. Lembrando sempre que o torque sempre vai existir quando M e B não estiverem alinhados. A seguir eu quero mostrar para vocês como ocorre o movimento em um motor, no princípio básico do funcionamento de um motor de corrente contínua.